Pela primeira vez na sua história, a Comissão Nacional Eleitoral da República de Angola tem sede própria. Foi inaugurada pelo Presidente da República, João Manuel Gonçalves Lourenço, aos 26 dias de maio de 2022. A Comissão Nacional Eleitoral, nos termos do artigo 107 da Constituição da República de Angola, é um órgão independente que organiza, executa, coordena e conduz os processos eleitorais. A Comissão Nacional Eleitoral é uma entidade administrativa não integrada na administração direta e indireta do Estado. A Comissão Nacional Eleitoral goza de independência orgânica e funcional. A Comissão Nacional Eleitoral é uma entidade orçamental própria, dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial nos termos da lei. A Comissão Nacional Eleitoral apresenta todos os anos o seu relatório de atividades à Assembleia Nacional. A Comissão Nacional Eleitoral tem a sua sede na capital da República de Angola. Os membros da CNE são designados na base dos critérios da idoneidade cívica e moral, probidade, competência técnica, não podendo pertencer a órgãos de direção a qualquer nível de qualquer partido político ou coligação de partidos políticos. A estrutura da Comissão Nacional Eleitoral é composta por um órgão deliberativo central, órgãos deliberativos locais, serviços executivos de apoio técnico e centros de recolha de informação, tratamento e apuramento dos resultados eleitorais. O órgão deliberativo central da Comissão Nacional Eleitoral é o plenário a quem incumbe o exercício colegial de todas as competências atribuídas por lei à Comissão Nacional Eleitoral. São órgãos da Comissão Nacional Eleitoral o plenário da Comissão Nacional Eleitoral, as comissões provinciais eleitorais, as comissões municipais eleitorais. A Comissão Nacional Eleitoral estrutura-se em serviços executivos de apoio técnico e instrumental centrais e locais. São serviços executivos centrais a direção de administração, finanças e gestão de pessoal, direção de tecnologias de informação e estatística, direção de formação e educação cívica, direção de formação e educação cívica eleitoral e de informação. São serviços de apoio instrumental centrais, o Gabinete do Presidente e o Centro de Documentação e Informação. A organização, funcionamento e estrutura das comissões provinciais e municipais eleitorais e os centros de escrutínio são regidos por regulamento próprio aprovado pelo plenário da Comissão Nacional Eleitoral. O Presidente da Comissão Nacional Eleitoral tem a competência de presidir o plenário da Comissão Nacional Eleitoral, representar a Comissão Nacional Eleitoral, convocar e propor a agenda das sessões do plenário da Comissão Nacional Eleitoral, coordenar e superintender, coadjuvado pelos membros, todas as atividades dos órgãos centrais e locais da Comissão Nacional Eleitoral, conferir posse aos membros das comissões provinciais eleitorais, assinar e mandar publicar os atos da Comissão Nacional Eleitoral, nomear e exonerar os titulares de cargos de direção e chefia, ouvido o plenário, assinar os cartões de identificação dos membros das comissões provinciais e municipais eleitorais, nomear
e exonerar o pessoal técnico e administrativo da Comissão Nacional Eleitoral nos termos da lei. Promover e assegurar a guarda, a conservação e o uso parcimonioso do património da Comissão Nacional Eleitoral, exercer o voto de qualidade, exercer o poder disciplinar nos termos da lei, exercer as demais funções que lhe sejam atribuídas por lei e pelo plenário. Os atos do Presidente da Comissão Nacional Eleitoral revestem despachos circulares, ordens de serviço, convocatórias. Os despachos que o requeiram são publicados no Diário da República. Nas suas ausências e impedimentos, os membros da Comissão Nacional Eleitoral são entidades designadas pela Assembleia Nacional por maioria absoluta dos deputados em efetividade de funções sob proposta dos partidos políticos e coligações de partidos políticos com assento parlamentar. Os membros da Comissão Nacional Eleitoral são designados na base dos critérios de idoneidade cívica e moral, probidade, competência técnica, que, para o efeito, não devem pertencer a órgãos de direção a qualquer nível de qualquer partido político ou coligação de partidos políticos. O número de membros da Comissão Nacional Eleitoral, proposto pelos partidos políticos ou coligação de partidos políticos com assento parlamentar, é fixado por resolução da Assembleia Nacional no fim de cada mandato dos membros em funções, de acordo com os resultados eleitorais, e obedece aos princípios da maioria e do respeito pelas minorias parlamentares. O dia 26 de maio de 2022 entra para a história da nossa democracia e, em particular, para a história do órgão reitor dos processos eleitorais em Angola, pela primeira vez desde a sua fundação, primeiro como Conselho Nacional Eleitoral, segundo como Comissão Nacional Eleitoral, podemos nos orgulhar de termos instalações condignas e à altura dos nossos desafios. Destaco ainda o facto de, pela primeira vez, passarmos a ter instalações próprias para o Centro Nacional de Escrutínio, terminando assim com a utilização de instalações arrendadas, as quais eram não só inadequadas, bastante dispendioso para o horário público. Por tudo isso, e também pela visão ousada da decisão, é justo e inegável que dirija, em nome dos membros, funcionários técnicos da Comissão Nacional Eleitoral, seus órgãos locais e a meu próprio, a Sua Excelência, Senhor Presidente da República, uma palavra de profundo agradecimento. O nosso muito obrigado, Presidente. Essas instalações não só melhoraram as condições de trabalho da Comissão Nacional Eleitoral, sobretudo dignificaram a instituição que tem por missão essencial organizar, coordenar, conduzir e realizar todos os processos eleitorais em Angola. Excelência Presidente da República, distintos convidados, o país prepara-se para um momento singular da nossa história, com a realização das 5ª eleições desde a instauração do multipartidarismo. Como não poderia deixar de ser, a Comissão Nacional Eleitoral e seus órgãos locais têm vindo a se preparar para, uma vez mais, estar à altura deste enorme desafio. Neste momento, encontramos-nos já em velocidade cruzeiro num processo preparatório para as eleições gerais da 2ª quinzena de agosto próximo, nos termos definidos na Constituição da República de Angola. Permitam-me, a partir daqui, destacar, entre outros, o início da aquisição da logística eleitoral e a produção do material eleitoral, devendo o mesmo começar a chegar já
nos próximos dias ao país. A aquisição da solução tecnológica eleitoral para o centro de escrutínio, a qual será objeto de auditoria externa independente por um ente escolhido no âmbito de um concurso público internacional. A recepção da versão provisória do ficheiro informático dos cidadãos maiores, sendo que a sua versão definitiva será igualmente objeto de auditoria externa independente. O início dos trabalhos com vista à elaboração do mapeamento definitivo das assembleias de voto, o início dos trabalhos para a elaboração dos cadernos eleitorais, a criação de condições para a realização exitosa de eleições no exterior do país, facto que acontecer pela primeira vez na nossa história, como consequência da revisão constitucional aprovada em 2021. Nos próximos dias, será igualmente lançada a campanha de educação cívica e eleitoral, que tem por finalidade mobilizar os eleitores para uma participação cívica ordeira no processo eleitoral. Minhas senhoras e meus senhores, o engajamento da Comissão Nacional Eleitoral e de seus órgãos locais é total para que sejam criadas as condições para que as eleições gerais de 2022 decorram num clima de fraternidade e para que todos participem para que cada um manifeste livremente a sua opção. O nosso engajamento é total para que sejam criadas as condições para que as eleições sejam, uma vez mais, a festa da democracia e sejam livres, justas, transparentes e democráticas. Termino reiterando os nossos agradecimentos ao investimento feito na criação de excelentes condições para que a Comissão Nacional Eleitoral desenvolva as suas tarefas sem quaisquer constrangimento. O nosso muito obrigado, Excelências. O presidente da Comissão Nacional Eleitoral acabou de dizer há bocado que para estas eleições que se aproximam, o país já entrou na velocidade de cruzeiro. Portanto, a partir do momento em que a CNE considerou que o Presidente da República está em condições de a qualquer momento convocar as eleições, há um conjunto de atos, um conjunto de acontecimentos que terão lugar até a realização das eleições. Portanto, houve esse anúncio da CNE. Hoje estamos a inaugurar estas importantes instalações que constituem um orgulho para todos nós. É um grande ganho para o país, é um ganho para a democracia angolana, uma vez que, pela primeira vez, a Comissão Nacional Eleitoral tem condições condignas para exercer o seu trabalho. Um trabalho que todos reconhecemos ser de muito grande importância. Quanto à pergunta concreta que me faz, quanto tempo mais para convocar as eleições, não vai acontecer antes de eu realizar a reunião do Conselho da República. Portanto, fiquem atentos. A partir do momento em que haver a reunião do Conselho da República, é possível que minutos, ou horas, ou dias depois as eleições sejam convocadas.
Obrigado, Sr. Presidente. Rádio Nacional de Angola. Muito boa tarde, Sr. Presidente. Daniel Marques, Rádio Nacional. Alguns líderes políticos, nos seus pronunciamentos, têm estado a afirmar que o Presidente da República está a atrasar a convocação das eleições. Há algum motivo para tal, Sr. Presidente? Muito obrigado. A Constituição e a lei são muito claras quanto ao período em que o Presidente da República deve convocar as eleições. Portanto, elas devem ser convocadas num período dentro dos 90 dias que antecedem o fim do mandato. Portanto, o fim do mandato, deste atual mandato, termina a 26 de setembro, foi a altura da investidura do Executivo em funções. Portanto, é uma questão de fazer contas. Eu estou dentro dos prazos, posso esticá-los ao máximo, mas não vou fazer. Portanto, tão logo realize a reunião do Conselho da República, convocarei as eleições. Televisão Pública de Angola. Boa tarde, Sr. Presidente. Nos últimos dias, alguns partidos da oposição chegaram a afirmar-se que há, nesta nova sede da Comissão Nacional Eleitoral, um túnel que liga a CNE ao Palácio Presidencial. O Sr. Presidente visitou hoje as instalações da CNE. Chegou a ver esse túnel? Bom, eu acho que são declarações que revelam uma grande irresponsabilidade da parte do político que proferiu tal afirmação. Se estiver presente entre os convidados, nós agradecíamos que ele nos conduzisse pelo túnel do princípio até o fim, até o Palácio. Já que diz que termina no Palácio, eu próprio vou atrás dele. Portanto, o convite está feito. Quem diz que aqui existe um túnel, por favor, creio que todos nós estamos interessados em confirmar se existe ou não existe. É melhor não perder esta oportunidade. Se passar, depois é tarde. Última questão, Rádio Mais. Muito boa tarde, Sr. Presidente. Eu sou o Pedro Tiago, jornalista Rádio Mais. O Sr. Presidente tem sido um promotor da unidade e reconciliação nacional e um apaziguador de muitos ânimos exaltados. Como é que caracteriza este momento político e que mensagem deixa para o povo angolano? Obrigado. Realização de eleições é sempre um momento de um grande desafio. Um grande desafio não tem que significar necessariamente instabilidade. Portanto, a mensagem que deixo ao povo angolano, sobretudo aos políticos, aos líderes políticos, é que a luta, a disputa pelas eleições deve ser feita dentro de determinadas regras, dentro do civismo e que ganhe o melhor. Portanto, vamos todos, aqueles que estiverem em condições de concorrer, e quem diz se está em condições ou não de concorrer é o Tribunal Constitucional. Portanto, logo que o Tribunal Constitucional defina quais os partidos que estão em condições de concorrer, vamos todos à luta, como se diz. Eleições é uma luta, é um jogo, mas também é uma luta no bom sentido, não é para haver feridos, não tem que haver feridos. E no fim, essa luta vai acabar por se transformar numa festa de todos, uma festa dos angolanos e uma festa dos principais atores, que em princípio são os partidos políticos e as coligações eleitorais. Deste edifício, que doravante acomodará a sede da Comissão Nacional Eleitoral,
remete-nos para um passado cuja memória, no nosso dever de cidadania, nos impele a conservar o que se prende com a história deste lugar. Aqui funcionou uma unidade fabril de produção de refrigerantes, já inoperante nos seus últimos anos, e que produziu, ao longo do tempo, diversas marcas de refrigerantes. Alinhados com os princípios de preservação do património histórico e cultural, a nossa arquitetura manteve a fachada do edifício, integrando o mesmo numa malha urbana da parte velha da cidade, onde se inserem outras construções representativas do movimento moderno que orientou o desenvolvimento da cidade de Luanda a partir dos anos 20 do século XX. Excelências, no final de 2019, Sua Excelência o Sr. Presidente da República, João Manuel Gonçalves Lourenço, desafiou o Gabinete de Obras Especiais a proceder à reconversão desta instalação, tendo toda a fase de estudos e elaboração do projeto sido desenvolvida em regime exclusivo de teletrabalho. A fase de construção coincidiu com a implementação das mais severas medidas do combate à Covid-19 a nível nacional e internacional, tendo a mão de obra em período de pico atingido cerca de 450 trabalhadores, divididos em 3 turnos diários e ininterruptos, permitindo que a empreitada fosse executada em 16 meses. Conseguimos, assim, transpor todo o movimento moderno para a atualidade, adaptando o espaço à função que se lhe exige, com realce para os novos volumes no seu interior, que se destacam da fachada existente e materializados com grandes planos de vidro. Finalmente, no que concerne à engenharia e suas especialidades, foram instaladas nesta nova infraestrutura o que de mais moderno se usa em materiais, equipamentos e sistemas. Excelências, é, pois, com o sentido de dever cumprido que entregamos o edifício hoje denominado Margaret Anstine, sendo oportuno destacar a disponibilidade dos representantes da Comissão Nacional Eleitoral ao longo de toda a empreitada, sem esquecer o sentido do compromisso do Grupo Mitrelli, na qualidade de empreiteiro geral, e do fiscal Progeste, que, sob coordenação do Gabinete de Obras Especiais, tornaram possível a conclusão desta infraestrutura de elevada importância para o nosso país, convictos que contribuirá sobremaneira para a melhoria das condições de trabalho da Comissão Nacional Eleitoral. Muito obrigado. O valor é incomensurável, é uma mais-valia para o sistema democrático. Senhor Presidente, nós temos agora uma instalação que com certeza vai modificar o modo de atuação e conferir dignidade à CNE. É exatamente aí onde eu gostava de olhar. Não, realmente é um edifício que dá dignidade, confiança ao sistema. Agora, que precisa depois saber manter e utilizar devidamente esse sistema aqui implantado. A democracia está mais fortificada? Vamos ver. De facto, é um marco na história das eleições em Angola, termos um edifício condigno que vai ajudar também a qualidade do trabalho da Comissão Nacional Eleitoral. Viemos testemunhar este facto histórico e a grande novidade é a sala de escrutínio, que tem pessoal qualificado, material tecnológico, para que de facto nós possamos ter condições para se trabalhar bem
neste processo, nesta festa da nossa democracia. São já as 5ª eleições, existe bastante experiência neste sentido e o facto de termos essas instalações dignifica Angola, dignifica a democracia em Angola e devemos continuar a caminhar com passos sólidos e seguros no sentido de fortalecermos cada vez mais a nossa democracia. O nosso partido, o MPLA, tem estado a preparar-se e a mobilizar os eleitores no sentido de elevarem cada vez mais a sua cultura cívica, no sentido de que tenhamos eleições ordeiras, pacíficas e que sejam essas eleições de facto uma grande festa para todos os angolanos. A localização deste edifício junto do Palácio Presidencial não cria nenhuma suspeição? Aliás, nós visitamos o edifício, dizia-se que havia um túnel que ligava ao Palácio Presidencial, não vimos túnel nenhum, só a pessoa que fez essas declarações é que pode provar que o túnel é esse, mas nós visitamos o edifício e não vimos nada. Portanto, eu penso que as pessoas, quando proferem as suas declarações, devem ter responsabilidade nas declarações que proferem, porque as eleições são um processo sério que envolve todos os cidadãos angolanos e cada um de nós deve colocar o seu grãozinho de areia para que, de facto, este processo eleitoral seja um processo transparente, um processo que nos orgulhe a todos e que seja, de facto, uma grande festa para todos os angolanos. Um momento de festa, um momento de cimentarmos a nossa democracia e de contribuirmos cada vez mais para termos um Estado democrático de direito. Vice-Presidente, chama a atenção o facto de não estar aqui na cerimónia entidades ligadas ao partido UNITA. Qual é a apreciação que pode fazer sobre isto? Bom, quem deve responder é a própria UNITA, porque é que não está cá. Nós recebemos o convite e viemos testemunhar essa obra que orgulha os angolanos e penso que esta pergunta deve ser feita ao próprio partido UNITA, porque é que optou pela política de cadeira vazia. Muito obrigado. Tão bonito e verdadeiramente representativo para apoiar e organizar as eleições. Tudo está a correr bem e houve umas eleições, digamos, manifestações políticas no país que decorreram na calma e com a participação ativa das populações, principalmente a grande, imponente manifestação que houve realmente no Ambo. Toda a gente esteve lá. E eu sei por que razão é que milhares e milhares de pessoas organizaram-se em volta do presidente João Lourenço, porque ele merece. Como é que olha para este mandato do presidente João Lourenço? Está a terminar uma legislatura. Que avaliação é que faz? Formidável, fez um bom trabalho, está fazendo um bom trabalho, ainda há algum trabalho por fazer e tem o nosso apoio total e completo. Neste período pré-campanha, já teve início, qual deve ser a postura dos partidos políticos e dos angolanos, sobretudo em relação aos discursos, o tipo de discursos que devem apresentar ao povo os líderes políticos? Bem, senão vão dizer que estamos a fazer uma propaganda hostil, mas há alguns que se sentem já derrotados e não têm um programa viável, aceitável e estão à procura de desculpas para atrasar o processo democrático. Mas as eleições vão ter lugar com o apoio do povo e da comunidade internacional. Que desculpas são essas? As desculpas é inventar que as coisas atrasaram, que devia ser de outra maneira. E eu ouvi o programa deles, faz-me rir porque são coisas um pouco ultrapassadas na história. E o país, a nossa Angola, precisa da calmia, precisa de instituições sólidas e um pensamento novo, mas que corresponde à história do país.
o discurso de fraude hoje cola? Não cola. Não cola. O povo está manifestando politicamente, está mostrando de que lado é que quer ir. Está fazendo a sua escolha de uma maneira forte e decisiva. E nós apoiamos a posição do povo, apoiamos a unidade nacional, apoiamos a concórdia, a paz e a calmaria. Acha que revela algum medo este discurso de fraude? Não é medo, derrota. Quer dizer, antes mesmo do apito do árbitro, alguns jogadores já têm com cauenha, é aquela doença do indivíduo não pode ficar de pé, e posso dizer que vai haver eleições na mesma, e eleições que vão decorrer na calma e na concórdia e na amizade. As Nações Unidas ter conhecimento que o edifício teria o nome de um líder tão fantástica das Nações Unidas. A dama Margarita Ansi foi a primeira mulher das Nações Unidas que liderou uma missão de manutenção de paz. Também ela era aqui como representante especial da Secretaria-Geral durante muito tempo. Ela estava aqui durante as eleições de 1992 também. E nós esperamos, nós encorajamos que todos os trabalhadores, funcionários, sejam representantes dos partidos políticos que vão fazer o trabalho aqui. Cada vez que entram neste edifício, vão relembrar os valores das Nações Unidas, de democracia, de estabilidade, da independência, de transparência, da contabilidade ao povo angolano, valores que vivia mesmo a dama Margarita Ansi. Agora, como é que está a encarar esse? Chega. No princípio, queremos felicitar a Comissão Nacional Eleitoral por ter adquirido este edifício tão portentoso e que achamos que tem meios técnicos suficientes para poderem exercer o seu trabalho. Mas nós auguramos que esses meios técnicos não se confinam simplesmente à Comissão Nacional Eleitoral, porque temos também comissões provinciais eleitorais e que deviam ter os mesmos meios para poderem corresponder com aquilo que será atividade eleitoral. Porque confinar os meios simplesmente na Comissão Nacional Eleitoral, enquanto o processo eleitoral é nacional, portanto, começa no município, na comuna, na mesa, na província e vem terminar aqui, seria também uma perda, porque esses municípios, essas províncias também precisam de meios para que possam corresponder, porque os meios tecnológicos confinados apenas aqui em Luanda poderão não garantir a lisura do processo eleitoral, tendo em conta o nível interventivo de cada um dos órgãos a seu nível. Também partilha do entendimento de que a localização deste edifício compromete de alguma forma a lisura do processo, certo? Próximo ao palácio? Bom, a localização como tal, eu acho que não pode comprometer a lisura do processo. O funcionamento, o exercício simplesmente pode comprometer. O que estamos a dizer aqui é que haja descentralização de meios para que esses meios tecnológicos que estão aqui na sede nacional possam ser correspondidos, porque nós não vamos ter meios tecnológicos muito sofisticados como esses que nós acabamos de constatar, enquanto as províncias não puderem ter esses meios, porque não haverá uma correspondência bionívoca. Eles poderão enviar as suas atas de forma manual
enquanto aqui o processo será muito eletronizado. E é aí, portanto, que achamos que não se pode garantir a lisura confinando simplesmente os meios em Luanda. E o nosso apelo é que esses meios sejam descentralizados e também as províncias e quem sabe as comunas tenham os mesmos meios para que, enfim, possa haver uma correspondência e se possa garantir a lisura do processo. Esta, efetivamente, dignifica o órgão CNE e aqui estão criadas todas as condições para que as atividades que estão incumbidas ao órgão sejam executadas sem constrangimentos de qualquer natureza. Nos anos anteriores às instalações, na altura das eleições, a CNE tinha que se deslocar para outros locais para conseguir fazer as eleições na íntegra. Hoje, por aquilo que eu pude ver nas imagens, como foram fornecidas, aqui a acomodação é perfeita para a execução de um processo eleitoral exitoso. E a melhoria das condições de trabalho dos próprios funcionários também? Sobretudo estas. Quando nas anteriores instalações, sobretudo as últimas, tínhamos que ter 2 comissários em cada gabinete. Hoje os 16 comissários estão devidamente acomodados cada um em seu gabinete, com a devida particularidade pessoal, sem digamos, a presença de outras pessoas para poder refletir seriamente sobre as atividades que estão incumbidas. Acha que essa estrutura é imponente, naturalmente, acha que vem também garantir a transparência ao processo? Bom, não podemos confundir as coisas. Quem faz a transparência dos processos são as pessoas, não são os edifícios. Por isso, os comissários estão preparados para dar transparência ao processo. A Comissão Nacional Eleitoral vai efetivamente se retirar o constrangimento que se vivia no passado de pleito em pleito ter que se encontrar uma área para o escrutínio e, acima de tudo, pelo menos é um novo contexto que o processo eleitoral vai vivenciar com instalações condignas para a Comissão Nacional Eleitoral. Mas para dizer que isto é mesmo só apenas para conferir conforto a todos aqueles que tiverem que trabalhar diretamente no processo, mas para dizer que, do ponto de vista da lisura do mesmo, há outros pressupostos que são importantes, que não têm nada a ver com a instalação em si. No entanto, há um conjunto de pressupostos que devem ser vistos, que o nosso entendimento é que a lisura do processo eleitoral tem a ver com os passos que são dados desde o funcionamento e o princípio da igualdade dos órgãos de comunicação social, o apuramento desde as assembleias aos municípios e às províncias, enfim, um rol de situações que nós entendemos que devem concorrer para que o processo seja tido como um processo livre, justo e transparente. No entanto, este edifício, a boa hora que está inaugurado, isso conforta-nos porque dá-nos segurança, efetivamente, de que as eleições vão decorrer nos prazos previstos e todos aqueles que têm envolvência no processo estão a fazer o seu trabalho. O Tribunal Constitucional já fez o seu trabalho. Hoje a CNE também apresentou, ou seja, recebeu as suas instalações, onde irá funcionar. No entanto, é positivo para a concretização do processo em agosto. O nosso apelo é de que todos aqueles que estiverem envolvidos no mesmo façam de tudo, no sentido de que a decisão do cidadão seja efetivamente respeitada. Por isso mesmo é que estamos aqui, acima de tudo, confortáveis e fortalece efetivamente aquilo que é a nossa capacidade de preparação para participarmos condignamente às eleições de agosto. É o melhor que se fez, ter o centro de escrutínio e poder-se fazer tudo no mesmo edifício. Em 92 e em 2008, que eu tive a oportunidade de presidir as eleições, nós fizemos o escrutínio em lugares diferentes e havia muitos problemas com isso. Aqui percebi já que está centralizado tudo aqui. E aqui é o centro de escrutínio com condições para fazer tudo, de modo que é uma maravilha, está bem feito, está bem concebido e é assim que deve ser. Dá maior dignidade da CNE? Como? Dá maior dignidade da CNE? Em termos de dignidade? Sim, pronto. Além da dignidade, tem a funcionalidade e as condições de trabalho que é de exigir à Comissão Nacional Eleitoral.